Olá, minha galera bonita do SEB, meus meninos e meninas guerreiros, tudo bem? Vamos ao nosso quarto e último bloco da nossa aula com relação à aula invertida, né? Com relação ao sistema digestório, que é importante. E agora nós vamos pegar esse bloco é relativamente curto, mas é de extrema importância, porque ele aponta os agravos que podem acontecer na parte do que acometem as doenças que são mais severas a respeito do sistema digestório, bem como também os seus devidos cuidados que você deve ter nessa manutenção dessa importante estrutura, né, desse importante sistema que é responsável em oferecer toda a matéria-prima que é necessária para o funcionamento do seu corpo, né, das suas trilhões de células, uma vez que ele transforma macromoléculas em micromoléculas por uma ação de enzimas habilitadas a realizar uma reação catabólica, né, que é uma reação de quebra, porque eles agem como tesoura, vai cortando as moléculas de grande tamanho, chamadas de macromoléculas, reduzindo-as a apenas menores tamanhos, que são chamadas de micromoléculas. Tá? Então, dentro de uma escala que você não pode esquecer de jeito nenhum, é esse grau de transformação. Então, por exemplo, eu transformo uma macromolécula, que é uma proteína, em micromoléculas, que são aminoácidos. Eu transformo uma macromolécula, que são ácidos nucleicos, DNA e RNA, em micromoléculas, que são nucleotídeos. Eu transformo lipídios, que é uma macromolécula, e transformo esses lipídios em dois componentes que se desdobram, que é ácidos graxos e glicerol. Eu transformo, não há um processo de transformação em nível de sais minerais não sofrem ataque enzimático, água não sofre ataque enzimático e muito menos vitamina. Tá? Então, esses são os componentes, normalmente, que fazem parte, tanto de substâncias orgânicas como inorgânicas no corpo humano, e que oferecem todo esse acervo, toda essa parte desses elementos, esses que são os nutrientes, né? E são absorvidos no intestino, caem na corrente sanguínea e depois eles são levados às suas trilhões de células no corpo humano. E lógico que esse sistema sofre problemas, né? Tem vários tipos de coisa que nós vamos ver aqui de processos inflamatórios e que é notório e extremamente importante que você tenha a ciência deles, né? E o que fazer. Nós não vamos debruçar numa parte médica de descrever medicamento, mas basicamente uma noção geral, né, do que pode acontecer, que são os casos relativamente mais frequentes do nosso sistema digestório. Então, baseado aí nessa informação que a gente tem em relação ao bloco 4, eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Entrando na tela aí a nossa apresentação da nossa aula de hoje. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Um slide bem bacana com relação ao assunto que vai entrar em moda aí pra gente, bem show de bola, que é referência ao sistema digestório, bloco 4, tá? E aí, o título dele, né, dentro do nosso projeto Biologia Passo a Passo, é Cuidados com o Sistema Digestivo e seus principais agravos. Então, vamos começar lá. Dentro desse olhar de mais médico, né, mais de programa de saúde mesmo, vamos ver os principais agravos. O primeiro deles que você tem dentro dessa situação descrita, né, pelos cuidados que vão dar aqui, né, da parte ligada à sintomatologia que pode acontecer, são vômitos, né, situação em que você tem uma irritação, principalmente no estômago, na parte do intestino, principalmente em nível estômago e esôfago, pode desencadear na pessoa casos de vômitos, e em nível intestinal mesmo, intestino grosso, vai provocar na pessoa diarreia, né? Também pode formar feridas, como está aqui, ó, que são chamadas de úlceras, né? Tem até uma imagem engraçada que o cara tem uma diarreia chata aqui que ninguém segura, porque na hora quando meu filho isso aqui dá sinal, não tem Cristo para segurar isso aqui, viu? Porque lembre-se que você não faz cocô na hora que você quer, porque o sistema é controlado por um sistema nervoso autônomo, né? É a mesma coisa, batimento cardíaco é autônomo, o ato de você defecar é autônomo, o ato de você fazer xixi também é autônomo, o sistema é automático. Você não faz xixi na hora que você quer e nem faz cocô na hora que você quer. É na hora quando o seu organismo manda, controlado pelo seu sistema nervoso autônomo, porque é um sinal automático. Tá? Também tem feridas que são severas, que podem causar um grande desconforto, uma grande dor, tanto estomacal, como esofágica e como a parte entérica, e são as chamadas úlceras, né? Que são feridas que às vezes sangram, a pessoa acaba vomitando sangue. Também tem outros quadros inflamatórios que são conhecidos como colite, e um outro quadro inflamatório muito grave, né? Que se isso aqui estourar, que às vezes ele inflama tanto que ele incha até arrebentar como se fosse um balão, e aí, meu filho, está na mão de Deus. Porque ele espalha na cavidade abdominal da pessoa uma grande quantidade
de bactérias que são entéricas e outros grupos que são de difícil tratamento, que são altamente resistentes a antibióticos. E quadro também inflamatório, né, que tem diversas etiologias. Uma delas pode ser, etiologias delas, as origens colocadas dela, é chamada colite, né, inflamação do cólon. Então você tem o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o cólon retal. Então você tem um colo normal aqui, natural, e um colo todo ele marcado de placas sanguíneas, né, de efeito dela, por causa dessa inflamação severa que está na região do cólon, por isso chamado colite. E outro quadro também que é perigoso, né, mostrado aqui no desenho, é a presença das pedras na vesícula, e essas pedras na vesícula são chamadas de cálculos biliares. O problema é que quando essas pedras, alguma delas, aventuram descer pelo canal, né, chamado canal colédoco, pode-se entupir esse poro de saída aqui, que dá essa abertura para a região do intestino delgado para a secreção sair, ele acaba entupindo a vesícula biliar e entupindo a glândula pancreática, e aí, meu filho, se não sofrer uma interferência cirúrgica rapidinho, morre. Né? Porque o suco pancreático que deveria ser lançado, que sai logo no canal, que é uma interseção, né, uma bifurcação que existe nesse ponto aqui, que é a mesma abertura para os dois, tanto para o canal colédoco como para o canal pancreático, ele acaba entupindo isso aqui, então você compromete o funcionamento do fígado e o funcionamento do pâncreas, e aí é fatal. Tá? Então aí vem as partes dos agravos do tubo digestório que mostra aí, ó. Uma delas, que é mais comum hoje, que está sendo muito de voga, retratado, é a chamada intolerância à lactose. Então toda pessoa que apresenta intolerância ao açúcar do leite, ele vai apresentar esses sintomas aqui, ó. Apresenta um desconforto abdominal, são as dores abdominais, apresenta gases, né, no intestino, né, e parece que é uma barriga inchada, depois ele começa a soltar gás, isso chama-se flatulência. Olha que termo engraçado, né? Em vez de usar um termo, um termo feio pra cacete, que vai peidar, né? Não, aqui é flatulência, é o termo técnico disso. Né? E vai ser engraçado se chamar a pessoa de flatulenta. Fala, flatulenta. Né? Que as resenhas, a pessoa come na área da biologia, que é engraçadíssimo. Tem a formação também da diarreia, né, que é um processo, um quadro inflamatório em que, quando ele está muito irritado, o seu intestino, então, prefere lavar a casa e soltar as fezes líquidas de uma vez. E aí caracteriza o quadro de diarreia, que o pessoal chama vulgarmente de caganeira. Né? Tem a sensação de inchaço no abdômen, exatamente por causa dessa situação de uma fermentação que acontece na lactose em nível de intestino, e essa fermentação libera uma grande quantidade de CO2 e, consequentemente, ele deixa a pessoa inchada, né? Também pode provocar, nos casos que são mais graves, náuseas, a sensação de enjoo, né, e às vezes vômitos. Então, o que acontece na formação da intolerância à lactose é isso, a carência na produção de enzimas chamadas de lactose. Então, é interessante, você tem um tempo para você ler isso aqui para poder decodificar. Ó. Então, como é que eu faço a decodificação disso aqui? A enzima pode se apresentar insuficiente, né, na produção dele, né, principalmente no intestino, que é o grande órgão produtor da lactase, ou então ela se apresenta defeituosa, consequentemente ela fica inadequada para o funcionamento. A outra dica também do mau funcionamento da parte do intestino na produção da lactase é isso. Ó. A enzima lactase é responsável em quebrar a lactose em dois tipos de açúcares menores, glicose e galactose. Lactose não dá para passar pelo intestino, que é uma molécula disacarídeo, são dois açúcares unidos nela. Então, ela tem que ser quebrada, né, pela lactase, né, que é produzida pelo intestino, mas como está dizendo aqui em cima, ela pode se apresentar de uma forma pequena, ou então ela está defeituosa, quer dizer, o molde dela para encaixar perfeitamente não é adequado, né? E aí ela quebra em duas moléculas que aí sim o seu intestino tem a capacidade de assimilar, né, passar para a corrente sanguínea, que é a glicose e a galactose. A soma desses dois açúcares, que são monossacarídeos, forma um disacarídeo, que é a lactose, tá? Que é maior em tamanho. Quem ataca esse carboidrato, uma vez que tem deficiência em quebrar, são bactérias, né? E, consequentemente, elas provocam uma fermentação local, né, da área intestinal, e essa fermentação libera uma grande quantidade de gases, por isso essa sensação de dor abdominal, porque ele expande e nessa expansão começa a gerar dor, começa a gerar o quadro de flatulência e a sensação de inchaço local, né? Que provoca uma fermentação local e os sintomas descritos ao lado, que isso aqui é sempre um efeito cascata. Ó, se fermenta, libera gás. Se libera gás, você tem a sensação do inchaço. Se você incha, você estica o órgão, você gera dor. E, consequentemente, você gera mais gás interno e flatulência. Tá?
E se persistir isso, esse quadro evolui para uma inflamação e dá na pessoa um quadro de diarreia. Ok? Então você vê que o efeito tem tudo a ver, né? O que acontece dentro do nosso intestino. A diarreia num paciente que tem um ataque dessa lactase produzida por bactérias, ela é ácida, ocorre 30 minutos a 60 minutos depois de ingerir lactose. A pessoa pode correr para o banheiro, meu filho, que não tem fiofó que segura, viu? Essa situação, porque ele vai abrir mesmo e se tiver que fazer nas calças, vai fazer. Tá? Então tem que ter um perigo isso aí muito grande em relação a a forma, né, a procedência do tipo de alimento que você está ingerindo, exatamente para você não ser pego de surpresa e passar por um constrangimento desse, viu? A doença celíaca também, né, que é outro agravo muito interessante que você tem, que apesar de ser muito grave, é que você tem dentro dessa doença celíaca esse quadro aqui, ó, que se acontece na região do intestino, né, as vilosas intestinais que deveriam ser compridas para poder absorver melhor os nutrientes que passam pela digestão, elas são todas elas reduzidas a um tamanho muito pequenininho, então ela reduz muito a superfície intestinal. Então, consequentemente, a pessoa vai ficar cada vez mais desnutrida, porque ele perde a capacidade de assimilação de nutrientes e, consequentemente, ele tem quadros de diarreias mais frequentes, né? Que é a chamada doença celíaca. Então, repare que essas dobras intestinais são chamadas vilosidades. Numa mucosa normal, ela é bem grande, e na pessoa que tem a doença celíaca, elas são muito reduzidas, tá? Quase uma superfície plana. Então, ele fica totalmente no prejuízo. Portanto, é uma doença, infelizmente, autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico começa a reconhecer o intestino como um elemento invasor e começa a atacar as próprias vilosidades, reduzindo ela de tamanho. Tá? Por intolerância, exatamente, a uma substância proteica chamada glúten, né, que o agravo, se a pessoa não fizer a dieta certinha disso aqui, cada vez mais ele vai perdendo essa superfície de contato, que é extremamente importante para assimilar os nutrientes. Agride, então, as dobras intestinais, que são chamadas vilosidades intestinais, prejudicando a absorção de nutrientes, porque dentro dessas dobras aqui tem inúmeros capilares sanguíneos, onde ele capta os nutrientes da sua nutrição, né, que parece uma sopa nutritiva na região do intestino e passa diretamente para o sangue distribuir depois para as quantidades gigantescas de células do corpo humano. Podem haver pessoas assintomáticas e não devem consumir glúten por toda a vida. Então isso aqui não é modismo. Ah, não, é uma semana só, tá bom. Não, isso aqui é pro resto da vida, já que ela é autoimune. Né? Então isso aqui a pessoa realmente tem que suprimir alimentos que contêm glúten. E glúten é um tipo de proteína, tá? Que está presente na massa. Os sintomas que a pessoa tem, então, no caso, quando ele tem uma doença celíaca, é esse. Ele tem um forte desconforto, pode seguir quadros de diarreia, tem, às vezes, efeito de não fazer cocô todos os dias, então ele fica, às vezes, 3, 4, 5 dias sem obrar, né? E, consequentemente, ele sofre um fenômeno chamado constipação, viu? Que é a formação da prisão de ventre. Pode apresentar quadros de vômitos e as fezes, quando ele faz, meu filho, parece que tirou um urubu com carniça na boca para fora, porque as fezes são muito fedidas, né? São chamadas fezes fétidas, nessa situação aqui. Aqui o caderno de vocês, do Estado, né, pede a vocês para assistir esses vídeos, para vocês se interagirem mais o assunto sobre o sistema digestório, que ele é bem interessante. Ó. Tem doenças do aparelho digestivo retratada por esse site, né, colocado aqui em tela. Tem uma descrição especializada da doença celíaca, o que ela é na realidade, quais são os sintomas da pessoa, que tipo de alimentação é adequada para esse indivíduo, como é que é feito o diagnóstico e o tratamento das pessoas que sofrem, né, com quadro de doença celíaca. Além do texto, você pode assistir o vídeo, né, no site abaixo, que são as partes do sistema digestório, uma viagem no interior do corpo humano, que é bem interessante isso aqui também, porque ele faz uma viagem passando por todo o tubo digestório, para você destacando as particularidades de cada órgão, né, desse efeito aqui. Então é muito vídeo legal para vocês poderem complementar o assunto. E também tem um sistema digestório no todo, né, na apresentação geral, e que tem também disponível nessa forma colocada aqui para vocês. Então vocês têm que 1, 2, 3, 4 vídeos, né, além desse assunto que a gente está debatendo aqui, para vocês poderem ter mais domínio, né, mais informações a respeito desse assunto, que é muito legal. Numa proposta de intervenção social, né, como fazer para as pessoas se cuidarem mais, isso aqui que é um assunto bem curioso, que isso aqui agora, assim, saindo da nossa parte teórica, né, nós vamos agora para a parte contextualizada, prática, né, para também informar a população no ato de se cuidar bem, né, ou de se alimentar bem, e não cometer exageros no intestino
Delgado, somente. Olha que legal, olha. Eu acho que é uma das propagandas mais espetaculares que eu já vi em matéria de impacto, né, visual, e a mensagem, né, nas costas dela, revelando tudo, quer dizer, não precisa nem revelar a pessoa, né, a situação em si só já fala, né. É difícil levantar mais de 100 quilos toda manhã, ainda mais quando o peso, né, desses 100 quilos é do seu próprio corpo. Então, o que está revelando nessa coisa, nessa situação dessa foto aqui? Problema ligado à obesidade. E quando a pessoa tem exatamente um corpo muito avantajado, isso chama-se obesidade mórbida, que é mórbida porque é como se fosse um hipopótamo em pé. Né? Então tem 180 quilos, 220 quilos, então essas pessoas têm muita dificuldade de andar, caminham com muita dificuldade, tem pressão em cima do pâncreas, tem pressão em cima do fígado, tem pressão principalmente em cima do coração. Então esses órgãos trabalham a duras penas. Né? Então não é fácil ser gordo. Viu? Dessa ação. E não é uma questão só de ser gordo, o problema é que ele passou de gordo, é uma pessoa obesa mesmo, é muito peso, viu? Você sabe que está comendo com qualidade, né? Porque tem gente que come que parece que vai acabar o dia, vai acabar a história amanhã. Então ele come de uma forma compulsiva e realmente aí é problemático, tá? Então a qualidade daquilo que você come é tudo. E isso aqui exige de você o quê? Uma educação, é uma disciplina alimentar. O que é obesidade mórbida é aquilo que eu falo com você, quando você tem uma condição de peso que é extremamente avantajada. Né? Vulgarmente falando, é como se tivesse hipopótamos em pé. Okay? Sendo que essa imagem é curiosa, ela tem um formato de um corpo de maçã nas mulheres e um corpo de pera, como normalmente tende a ficar mais barrigudo na região do abdômen, então consequentemente tem uma forma piriforme, um aspecto de pera, ele é mais fino em cima e gordão embaixo, na região abdominal. A mulher não, a mulher enche o corpo em cima em 2 pontos na região dela, então ela tem um formato parecendo de uma maçã. Então fica um pescocinho pequenininho aqui e a gordura socada na lateral dela tudo, tá? Que isso é a chamada obesidade mórbida, tá? Qual é a dica para o melhor tipo de refeição a ser consumida? Não, isso aí segue uma regra que é bem legal. Quando a gente fala a ação de um princípio que as pessoas utilizam. Ele fala assim, coma como um rei pela manhã, coma como um príncipe à tarde e como um mendigo à noite. Essa regra vale para toda a vida. Né? Coma como um rei pela manhã, como um príncipe à tarde e como um mendigo à noite. Porque tem gente que, às vezes, que come pouco de manhã, mais ou menos à tarde, e enfia a cara à noite, num período em que o intestino pede para você descansar. Então, essa pessoa acaba tendo problemas ligados. Lógico que vai ter problema ligado à parte de insônia, de problemas de dormir bem, porque ele está sobrecarregando de uma forma muito grande a parte do seu sistema digestivo, que deveria ter descanso à noite. Então, se ele estivesse tomando uma sopa, estivesse comendo uma coisa mais light, né, um suco, qualquer coisa assim, para deixar o intestino descansar, né, para o efeito dele, ele dorme melhor. Toda pessoa que dorme, faz um feito, uma comida muito pesada à noite e vai dormir, normalmente ele começa a ter sonho, pesadelo, fica inquieto à noite, começa a sentir dor de barriga, começa a dar enjoo, uma série de coisas que pode acontecer, queimação no estômago. Então isso torna, atrapalha o sagrado sono de 8 horas que a gente tem. Né? Porque 1/3 na vida de vocês você perde dormindo. Perde entre aspas, porque é uma exigência do corpo essa recuperação. Se tentar dormir mais do que isso, você está hibernando. Isso já passa a ser preguiça. Você dormir menos do que isso, você envelhece mais rapidamente. Tem gente que fica achando que dormir demais é perda de tempo. Não é, não. Não entra nessa história, não, que isso é uma situação que é extremamente vulgar, a pessoa que fala dessa forma. O que pode acontecer é que as pessoas que são mais velhas, elas dormem pouco, mas elas têm sempre uma picada de sono durante o dia que vai compensando. Tá? Sono é uma coisa tão necessária que tem bicho que dorme o tempo todo. Preguiça, então, Ave Maria, ele passa mais de 90% do dia dele dormindo. Né? Gato, quase que 75% do dia dele dormindo. Né? Então, as tartarugas, essas coisas todas, também passam longa parte do tempo dormindo. E tem uma certa longevidade também tranquila. Quer dizer, o bicho é lento, dorme, né? Defender, mas... E tem uma vida mais longa. Né? Porque ele não sobrecarrega o organismo também. Agora, assim, no ato de dormir, não come exacerbadamente e vai dormir. Não é isso, não. Agora, é interessante que você sente esse sono depois, quando você come essa coisa toda, principalmente à tarde, né? Porque quando você está aumentando a carga de trabalho em nível intestinal, o sangue se desloca um pouco mais, concentra-se um pouco mais na cavidade abdominal para poder absorver melhor o alimento que está chegando lá
E esse, então, ele desce das regiões, né, do corpo, principalmente da cabeça, então você perde a concentração. Por isso que deve ser muito ruim, né, aos estudantes da tarde pegar aulas que são aulas muito paradônicas. Quando ele pega a aula parada, ele dorme legal, né, porque ele não consegue concentrar. É o período em que, quando ele almoça meio-dia, né, e vai para a escola 1 hora da tarde, ainda está no peso do intestino, então aquela situação dele vai lhe dando sono. Se a aula for muito monótona, ele não vai ligar de jeito nenhum. E aí, consequentemente, depois, o melhor horário que ele pega é depois, quando ele está terminando as aulas. Quando ele está em 3h30, 4 horas, é que a capacidade dele de concentração começa a elevar. Mas é o tempo que ele está terminando as 2 últimas aulas e vai para casa. Então, existe um certo erro, né, nessa conduta, porque seria interessante o aluno dar a ele um tempo, né, vamos dizer assim, de 40 minutos, que é o tempo ideal, para ele poder descansar um pouquinho, puff, aí ele vai para a sala e consegue, então, dar um pique elevado. Até você ter pequenos cochilos, né? Numa hora que você está necessitando mesmo descansar, é bom você se permitir esse descanso rapidinho e para depois você aumentar a concentração de novo. Isso aí já é comprovado cientificamente, desde que não seja cochilo em direção, né? Pelo amor de Deus. Dormir depois de comer faz mal em pontos da forma como você dorme, sim, né? Primeiro porque a cama, né, quando você está no efeito na parte horizontal, você força as válvulas que estão presentes, principalmente do estômago, em direção ao esôfago, pode dar o que a gente chama de refluxo, né? E, consequentemente, você pode queimar o esôfago e pode queimar as cordas vocais também, né? Isso é chamado refluxo esofágico. Agora, quando você deita na cama e você coloca determinados tipos de calça na cama, de modo a incliná-la numa forma de 15 a 20 graus, você não força tanto a válvula. Então, seria interessante você ter um efeito de um descanso, de modo que você durma, tá, escorado, como se estivesse sentado de uma forma relaxada, mas não inclinada na horizontal, de modo a não pressionar a comida em direção ao estômago. Pelo menos essa é a recomendação que a pessoa faz. E não dormir demais, né? Tem gente que fala assim, vou tirar um cochilo, ele vai hibernar. Se deixar, ele dorme a tarde toda. Então, isso aí não é normal. Isso não é bom, tá? Dentro desse trabalho aí. Escolha de um ambiente para comer também é outra estratégia interessante que a gente tem que adotar, porque às vezes tem algumas fábricas que são safadas para fazer com que a pessoa trabalhe mais rápido, ele bota uma música mais rápida. Então a pessoa come mais rápido, ele mastiga mais rápido, acompanhando o ritmo da música, mas ela é destinada exatamente para fazer a pessoa comer rápido para voltar rápido para o serviço. Isso chama-se sacanagem. Tá? Como acontece isso. Então, quanto mais tranquilo for o ambiente, você não tem muita discussão, aquela coisa toda, você tem uma música mais light, né? Tipo aqueles restaurantes de luxo, tem um piano bar no meio daquela coisa toda que deixa você mais tranquilo, né? Mais relaxado. Esse é um ambiente realmente ideal. Não se discute dinheiro na mesa, não se discute problemas na mesa. Na mesa você está ali para agradecer o que você tem, né? Para quem é a parte espiritual, a Deus, o que você tem ali naquele momento. E depois você come saboreando, né? Se você puder trocar informações com pessoas que sejam prazerosas, contando uma novidade, uma coisa que seja engraçada, pelo amor de Deus, não com coisa na boca, senão você vai engasgar, né? Engasgar de um riso, né? Mas que seja uma pessoa que realmente lhe traga esse prazer de você estar junto com ela, né? Compartilhando esse momento, que é muito importante, é se alimentar bem e mastigar bem, sem pressa. É tudo de bom, né? Que pode acontecer. Então, essa pressão social que a gente tem, né, de ficar escravo do tempo, é que é um inferno. Faz da vida da gente realmente ficar extremamente corrida, e vai correr tanto para quê? Né? Para vocês ficar progressivamente prejudicando em função desse negócio de você atender determinados horários, aquela coisa toda. Então, é muito problemático. A pessoa que sofre muito com esse negócio de pressão de comida é pessoal bancário. Tá? Pensa numa profissãozinha pau de bosta, né, no sentido assim de tempo regrado para você poder comer, é bancário. Tá? Por que é tão importante gastar meu tempo comigo mesmo? É lógico, moço. Se você não se cuidar, ninguém cuida. E não é gastar a longo prazo, não é gastar assim, eu vou comer, vou gastar 2 horas. Pelo amor de Deus, ninguém come 2 horas. Né? Mas é interessante que você também não coma tão rápido. Né? Você tem que ter essa disciplina de tempo para que dá tempo ao seu corpo de realmente curtir aquele momento. Né? Porque a questão é curtir o momento, essa pessoa nem perde. Por exemplo, vou te mostrar uma cena que eu fiquei assim fascinado. Eu falei, gente, a gente tem esse potencial e a gente não curte esse potencial, como foi mostrado num desenho animado chamado Ratatouille, né, da Pixar, que é um ratinho
E esse ratinho, né, que ele tem uma habilidade de cozinha, né, pelo menos da história, ele ensina ao irmão dele, né, que é outro rato meio descontrolado, como assim esvaraçado, e assim de uma forma parece que o mundo vai acabar amanhã, então ele não saboreia nada. Ele falou, não, moço, não é assim que se come. Pega esse negócio aqui, come, mastiga ele devagarzinho, sente ele na boca, como é que é aquela coisa toda, e depois você mistura com isso aqui, você combina os dois, você vê qual é a reação que ele vai ter dentro dele. Então, quando ele descreve isso para o irmão dele, fica soltando uns fogos de artifício na cabecinha dele e fala assim, cara, que coisa maravilhosa é gustação. Que coisa mais maravilhosa é a capacidade de você chegar perto de uma alimentação e você bater o cheiro e falar, nossa, o cheiro está divino, deve ser a coisa mais gostosa do mundo para comer. Tanto é que o poder olfativo é muito maior do que o poder gustativo. Na área cerebral da gente, na região das têmporas, você tem 70% de olfato e 30% de gustação. Tanto é que quando você está muito gripado, você perde a capacidade gustativa também. Você bota o alimento na boca, fica um troço, por mais temperado que seja, aquela coisa toda, fica um alimento sonso. Se for temperos delicados, você não sente nada, parece uma massa, uma gororoba que está na boca de você. Mas quando são alimentos mais pesados, com condimentos mais pesados, que não é bom negócio, né, porque ele irrita as vias digestivas, quando você tem condimentos pesados demais nessa formação, aí realmente não é vantagem. Né? Então, tem esse prejuízo. Você vê como é que realmente os dois elementos se enlaçam. Tanto é que quando a comida cheira muito bem, a primeira reação que você tem é salivar. Porque fala assim, vou comer uma coisa gostosa. Então, seu cérebro já avisa a boca, fala assim, se prepara aí, galera, que lá vem coisa boa para vocês aí, porque o cheiro está muito bom. É o poder da olfação em cima do poder gustativo. Tá? Se intercalando aí para você funcionar. Então, mostra a maravilhosa inter-relação, né? Vamos dizer assim, comparando com a máquina, que é uma máquina perfeita, a máquina, a verdadeira engrenagem que você tem, né? De acionar um circuito em relação ao outro, uma interdependência muito espetacular. Aí vem as tirinhas, ó. Puxa, o Garfield é danado, é conhecido como um gato que come demais e dorme demais. Ele sempre está com a cara de sono. Puxa, como eu estou fora de forma, só há uma coisa a fazer. Se não pode perder banhas, amarre-as. Vai ficar na posição possuda, aquela coisa toda, né? Porque não tem como. Aqui, para você perder barriga, é malhando. Tá? Não tem outra situação, a não ser que você vá passar fome. Mas perder barriga para quem já é barrigudinho, aqui cabe as caminhadas, cabe as abdominais, que são interessantes. Não em forma exagerada, de uma forma escalonada. Você não ganha gordura da noite para o dia. Assim como você não pode perdê-las da noite para o dia. Tá? Uma pessoa para ter um corpo sarado, bonitão, da academia, aquela coisa toda, são 6, 7, 8 anos de academia, malhando. Praticamente todos os dias. Né? Aqui é ambiente de escola. Tipicamente, quando peguei isso aqui, eu falei, isso aqui é escola. A galera, ó, vem ver, gente, foto com acidentes e corpos mutilados. Eu digo, olha só, quanta tripa, né? A barriga tá, a barrigada tá toda para fora. Aí vem a professora e fala, na aula de hoje falaremos sobre aparelho digestivo. Uma vozinha bonitinha, convidativa, a galera só falta morrer. Ah, não, chato pra caramba. Pô, tá aqui até desistindo da vida e já tá partindo pro sono. Né? É o que falta, né, às vezes, alguns tipos de não estou generalizando, mas alguns tipos de aulas, às vezes o professor ainda perde na estratégia de gerar no aluno aquilo que é mais legal que você tem dentro de um assunto de exposição, que é a expectativa. Né? Graças a Deus, a minha área de biologia, ela tem tudo a ver, no sentido assim, que eu gosto muito da disciplina, porque ela constantemente gera novidades, gera informações que ficam o aluno assim, surpreso. Pô, cara, que massa, eu não sabia disso. Quando a gente for trabalhar, então, nessa parte de sistemas do corpo humano, como é o nosso assunto, que a gente vai desenrolar ao longo das unidades, você vai ver quanta coisa legal tem, né, para a gente poder se deparar nesse assunto aqui, viu? Então, a gente fecha a nossa aula de hoje, e o último bloco em relação a sistema digestório, nesse efeito aqui. Aí, o que vai seguir após isso é vocês fazerem uma apresentação, né, para a gente, no sentido de colocar os exercícios propostos para vocês, né, que vão na forma de lambda, esses pacotes direitinho. Se vocês puderem assistir vídeos relacionados, né, videoaulas de outros professores, como Paulo Jubilu, como Kenneth Ramos e outros professores, Guilherme, essas coisas todas que tem do Bio Explica, essa coisa toda, é interessante que vocês guardem esse tempo, né, para assistir outros modelos de aula, né, e vocês conseguem ter mais suporte, né, mais informações a respeito desse assunto, que é muito bonito, que é corpo humano.
tá? Então, acredito que realmente a gente vai parar aqui, dar o nosso recado. Agradeço muito a atenção de vocês e o próximo assunto que a gente vai ver depois é sistema, que, se eu não me engano, ou é sistema circulatório ou é sistema respiratório. Depois eu vou ver no caderno de atividade da gente. Provavelmente deve ser um desses dois aí, tá? Ou é sistema respiratório primeiro, ou então é sistema circulatório. Ambos são magníficos, tá? Nessa apresentação. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e daqui a pouquinho a gente vai se ver. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos vocês.